Seja bem-vindo, bem-vinda. Se você está passando por algum processo de catarse, ou de noite escura da alma, ou algum processo emocional, tudo ao seu redor parece que está ou desmoronando, ou as situações parecem contrárias para o que você quer realizar, para o que você quer manifestar, que na verdade a gente não manifesta, mas a gente cocria. Fica aqui que você vai entender o porquê de tudo isso e entender que isso não manifesta a sua realidade. Bom, gente, bora lá. Deixa eu explicar para vocês. Eu dei uma sumida. Às vezes eu olho para cá, mas é aqui. Então, tem um pouquinho de paciência, faz tempo que eu não gravo. Mas bora lá. Eu acho que o último vídeo foi na sexta-feira, um pouco antes da Páscoa. Eu não tô lembrando a data. Acho que fazem pelo menos umas 2 semanas que eu não posto para mais. E o que que acontece? Nesses últimos dias, eu acabei passando por algumas circunstâncias, vamos trazer exatamente assim, algumas circunstâncias na qual não foram tão favoráveis, vamos trazer, favoráveis emocionalmente. Na verdade até foram porque eu sempre trago o aprendizado. Mas passar por esse processo não é tão favorável. Só quem já passou por uma noite escura da alma sabe do que eu estou falando. Então, bora lá. O que que acontece? Quando a gente passa por algum processo de despertar, e eu não vou trazer nada místico, porque na verdade nós somos seres espirituais, né, que tem uma alma, e, fazendo essa experiência humana aqui, né, aqui na Terra. E o que que acontece? Todo esse processo que a gente passa de despertar espiritual, alguns acabam sendo espontâneos, outros porque passaram por algum processo traumático, outros por conta de perda de um ente querido ou término de relacionamento, enfim. O que que acontece? Esses processos, né, de perdas ou de despertares que eu estou querendo trazer, faz com que nós olhemos para. Gente, eu não acredito. Olhemos para dentro, tá? Vez ou outra eu vou tocar aqui no celular porque parece que tenho a impressão que às vezes a tela quer travar, mas ainda está gravando. E o que que acontece? Muitas pessoas passam por esses processos para que a gente volte para dentro e se reconecte com esse eu superior, com o que nós viemos fazer aqui, com essa nossa essência, tá? E eu passei por alguns processos lá atrás, principalmente em 2012, quando a minha filha nasceu, eu passei por uma EQM, experiência quase morte, que eu fui conseguir entender essa experiência quase morte, eu fui entender o porquê do processo, o porquê que a minha alma passou por aquilo e qual era o chamado somente em dezembro de 2025. Que na verdade a minha alma já buscava isso, que, que hoje conscientemente eu entendo que está relacionado com esse canal, com isso que eu estou passando aqui para vocês, tá? Beleza. E logo depois da Páscoa, eu passei por uma noite escura da alma novamente. Eu diria que uma mini Neia. A gente chama de noite escura da alma, a gente chama de Neia. Eu passei por uma mini Neia. Simplesmente, num dia, eu, sem motivo, se você fosse olhar para o externo, se você fosse olhar para qualquer situação, se você fosse olhar para aquele momento, não tinha o porquê eu simplesmente acordar chorando. Mas é um chorando de sentir que a minha alma estava rasgando. E eu chorava, acordei chorando, 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 chorando. Fui trabalhar chorando, chorando. Fui fazer minhas coisas chorando. E o sentimento era de luto
simplesmente luto, apatia, luto. Eu não estava em depressão, mas era um luto. E daí eu, consciente, pensava, gente, mas eu tô com luto do quê? O porquê que eu estou com esse sentimento? Veio uma pessoa na minha cabeça, essa pessoa tá viva. Essa pessoa tá viva, é uma pessoa na qual hoje eu considero que essa pessoa veio na minha vida para que despertasse essa potencialidade que estava dentro de mim, despertou não só o meu melhor lado, mas também todas as minhas sombras. E o que acontece? Eu já tinha passado por um processo de noite escura da alma lá em 2019, que eu fui entender que eu estava na noite escura quase um ano depois. Foram mais de 9 meses neste processo de choro. É como se a vida tivesse perdido a cor. Enfim, passaram-se todos esses anos, eu acabei passando por um novo processo de noite escura da alma. Só que agora eu estou consciente, agora eu entendo tudo o que está acontecendo, né? E eu acredito que também conscientemente a Ju, que está aqui não só gravando, mas também com a consciência que tem hoje, de alguma forma está encaminhando para esse processo não só de expansão, mas de alguns despertares. Por quê? Porque eu estou consciente de quem eu já sou, de quem eu não me conecto mais, não só com as pessoas, com situações e circunstâncias, mas é todo esse processo de manifestação de consciência desse novo eu, né? Dessa vida, né? Dessa vida que eu estou manifestando, não só de relacionamento, mas questão financeira, de propósito e tudo mais. Então, eu passei por esse processo novamente. Só que, diferentemente do que lá atrás eu não estava consciente, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, lá atrás, eu simplesmente acordava e só chorava. E a pessoa ficava na minha cabeça e era algo como se fosse meio que até obsessivo. Hoje, quando veio esse processo, eu falei assim: opa, tá, eu entendi. Essa pessoa tá vindo para trazer algo na qual eu estou precisando ressignificar, deixar, acolher e ir para esse novo salto, para continuar essa consciência na qual eu estou hoje. Não sei se está fazendo algum sentido, mas vocês vão entender por quê. Porque a partir do momento em que começam a acontecer situações no seu externo, eu estou com algumas anotações aqui para trazer, para falar para vocês, para eu não perder o raciocínio. Porque foram 15 dias de situações que foram acontecendo. Eu não vou trazer coisas místicas, mas está relacionado a alguns processos de conexão espiritual, tá? Então, o despertar, hoje eu entendo que tem um despertar espiritual e um despertar da consciência. O despertar espiritual faz com que você entenda que existe coisas além dessa matéria, e o despertar da consciência faz com que você perceba que você está nessa matéria, também tem uma alma, você é além, tá? Você é além desse jogador que está aqui jogando, porque hoje eu vejo que a realidade na qual a gente vive é como se fosse um jogo de videogame. E bora lá. E o que acontece? Estavam acontecendo algumas circunstâncias. Na verdade, exatamente antes da Páscoa não aconteceu circunstância nenhuma. Eu simplesmente acordei chorando, 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 chorando. O sentimento era de luto. E eu, por que isso tá vindo de novo? Opa, tem algo para eu olhar aqui. Só que, diferentemente daquela Juliane lá do passado, que olhava com o olhar de falta e dor, de olhar como se não tivesse sido escolhida,
rejeição, abandono. Eu já falei já para vocês que aquela Juliane tinha muito a questão de as pessoas que ela mais amou, ela perdeu. E isso eu ressignifiquei. Só que veio muito essa questão de tipo de uma determinada pessoa na minha cabeça, que nem lá atrás, logo que teve esse término, na verdade foi a mesma pessoa que veio. E daí eu, mas por que isso tá vindo agora? Eu não tô entendendo. Eu falei assim, não, tem coisa para eu olhar aqui e tá tudo bem. Diferente daquela Juliane lá atrás, que iria tentar rejeitar, opa, não, eu não fui escolhida, ou isso daqui é coisa da minha cabeça, eu tô ficando louca e piriri pararó. Eu simplesmente olhei, falei assim, tá, o que isso está querendo me mostrar? Porque hoje eu percebo que os relacionamentos são espelho. Espelho em que sentido? Em todos. Desde do seu lado luz como o seu lado sombra. Estou num processo de criação de uma nova realidade, de experienciar um relacionamento completamente diferente de todos que eu já experienciei lá atrás. Vieram algumas coisas para mim, para eu olhar e fechar, completar, fechar um ciclo. Que ciclo, Ju? Um ciclo, principalmente de eu confiar na que eu estou sendo guiada pela espiritualidade, que eu estou sendo guiada pelos meus mentores, que tem um campo, tem um Deus, tem uma força maior me guiando para um propósito de alma, mas também para eu entender que foi um fechamento de ciclo. Porque logo em seguida, logo na sexta-feira que eu acordei naquele dia só chorando, 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 sábado eu não estava entendendo. Aí, sábado, eu passei por algum processo de. Eu tive um sonho. Eu tive um sonho. Eu não vou trazer nome de pessoas, eu não vou trazer nem grau aqui de conexão que eu tenho com pessoas, porque eu acho que eu não preciso me comprometer. Mas eu tive um sonho que me mostrava exatamente, não exatamente uma cena, mas me mostrava uma situação. E eu falava, no sonho, na verdade, eu vejo que foi uma projeção, mas no sonho eu estava consciente. Eu falava assim, nossa, tal coisa tá chegando. Beleza. E eu não estava entendendo por que eu dormindo estavam me mostrando determinada situação. Eu, ok. Acordei, fui preparar meu café, nisso já era domingo de Páscoa. E daí, no que eu entrei em contato, né, fui entrar em contato com determinadas pessoas, a cena do sonho tinha acontecido. E eu entendi que ali eu não fazia parte daquele núcleo, daquela situação. E daí eu entendi também o luto. Eu estava fechando 2 ciclos, 2 processos de da versão antiga da Ju, da versão antiga de ser aceita, da versão antiga de ser vista, de ser olhada, de ser escolhida. E ali eu entendi que o porquê do processo. E principalmente desse ser vista e escolhida e amada, é como se eu estivesse fechando um ciclo daquela pessoa que lá atrás precisou lutar para ser vista, precisou lutar para ser escolhida, tinha uma certa competição e aquele modo de sobrevivência. Beleza. Com isso, eu entendi neste processo que não importa, por mais bom que você seja para determinadas pessoas, ou qualquer coisa que você faça, o que está falando aqui? Que as circunstâncias vão acontecer e as pessoas vão viver o mundo delas, porque não é a gente se identificar com o que está acontecendo lá fora. Tipo, nossa, eu não fui escolhida, ou não fui amada, ou qualquer coisa que tenha aqui em determinada circunstância. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que, por mais que você dê um salto para esse novo eu, às vezes a realidade, a matéria, vai mostrar
uns ecos do seu antigo eu, para ver se você, de alguma forma, e aí, é isso mesmo que você está querendo, é para este lugar, é para este lugar, para essa nova realidade que você está querendo manifestar. E quando você se identifica com a situação, eu poderia ter me identificado com a situação do sonho, que no dia seguinte mostrou para mim, e eu entendi que eu não fazia parte daquele núcleo, mostrou determinada pessoa para mim, na qual eu tive como que eu posso trazer? Um relacionamento. Eu tive um relacionamento que aquela Juliane acreditou que viveu sozinha aquele relacionamento, que não foi escolhida, que o amor doía e piriri pararó, só que trouxe tudo esses sentimentos novamente para que, tipo, para que mostrasse essa nova Juliane. E aí, você está pronta para esse novo salto? Você está pronta para esse novo eu? É isso mesmo que você está querendo manifestar? E em alguns momentos, na matéria vai mostrar ecos daquela antiga realidade. E você precisa manter esse pensamento desse novo eu ancorado. Porque muitas vezes, quando aconteceram essas situações, eu olhava para a situação e falava assim: tudo bem, obrigada por me mostrarem quem eu escolho não ser mais, quem eu escolho aquela Ju, eu escolho não estar mais lá, em olhar as coisas com falta, em olhar, em precisar ser vista, em precisar ser vista mesmo. Então eu escolho me priorizar, eu escolho estar bem comigo e estar tudo bem. Então, após essas situações, eu me acolhi. Eu acolhi, fui fazer atividade física, fui jantar, fui sair com as amigas, fui fazer várias coisas que foram necessárias ali para mim, independente do que eu estava sentindo, porque eu, mesmo sentindo dor no coração, sentindo como se fosse um vazio, um luto, como se eu estivesse enterrando eu, enterrando aquela antiga eu. Tava tudo bem, eu sabia que ia ficar tudo bem. Então, o que acontece? Diferente daquele processo que eu passei de 2019 e 2020, hoje eu compreendo que não importa o que esteja acontecendo no meu externo, mesmo que não seja da minha preferência, eu sei que vai ficar tudo bem, entende? Eu sei que vai ficar tudo bem, porque se eu já passei por tudo que eu passei e eu estou aqui, está tudo bem, a tendência é só melhorar, porque eu escolho melhorar, entende? Então, bora lá. E daí, o que acontece? Tem mais anotações aqui que eu vou falar para vocês. Eu já falei esse tópico, mas a prática é, por mais que você sinta vontade de chorar, tristeza, qualquer sentimento que não seja da sua preferência, que não seja alegria, amor, paz, tá tudo bem. Você não precisa parar e se identificar com as circunstâncias. Tá vendo? Olha, não fizeram isso por mim, ou não olharam, ou não me escolheram, ou eu não estava lá, ou qualquer coisa. Não se identifique com o que você está vendo no externo. Você olha para a situação, ok, é o que é o que é isso que está se mostrando agora, ok. Qual é o aprendizado nessa situação, entende? E você reforça mais esse novo eu, ok. Isso só está me mostrando que não é mais ali o meu lugar, não são com aquelas pessoas que, que, que eu vou expandir, entende? E tá tudo bem. E por mais que eu tenha ido para academia, eu tenho trabalhado, eu saí com as amigas,
eu tenha feito as minhas coisas, a minha consciência estava na Ju que já tem um sucesso, que é amada, que é escolhida, eu me escolho, tá tudo bem, eu acolho isso, porque faz parte de um eu também, na qual eu não escolho olhar mais, que eu deixo lá para trás, eu deixo aquela Ju lá para trás, mas faz parte, entende? Só que conscientemente eu escolho olhar as coisas com amorosidade, com paz, com gratidão. E, e aqui, o que eu estou querendo trazer para vocês? Neste momento, às vezes a gente acaba se identificando com a situação e, ai meu Deus, só porque eu chorei, só porque eu tive uma reação que não é tão boa ou que seja negativa, é, a eu do futuro foi por água abaixo. Não, você está tendo uma experiência humana. E a partir do momento em que você está consciente de quem você é, da sua identidade, independente do que você está tendo de experiência humana, você tem que ancorar essa pessoa de que já é de sucesso, que já é amada, que é a convicção. Não importa o que esteja acontecendo. A minha preferência é sempre essa. É sempre essa pessoa que já tem, tá? Então aqui eu até vou trazer, tiveram até algumas outras situações logo depois dessa situação, né, que eu tô falando, logo depois da Páscoa, tiveram algumas outras situações, mesmo assim eu continuei manifestando as coisas na qual eu estava querendo manifestar. Vieram algumas situações que confirmaram para que eu olhasse para alguma questão de espiritualidade, para uma questão na qual eu entendo que também faz parte de um propósito, não só com esse canal, mas com outro no qual eu tenho, de expandir a mensagem, de olhar para dentro, de trabalhar esse eu sou. No outro canal eu não apareço, enfim, não vou trazê-lo aqui porque não é o momento, ele chega para as pessoas que estiverem preparadas. Mas eu consegui compreender e aceitar que eu nunca estive sozinha. Porque eu me lembro que lá atrás, quando eu estava na Noite Escura da Alma, eu até lembro a data, no dia 29 de dezembro, porque coincidentemente, 29 de dezembro foi quando eu conheci essa pessoa que nós viemos terminar em 2019, e dia 29 de dezembro de 2019 eu tive uma situação de tanto desespero, de tanta dor, de tanta dor, de tanta dor, que eu lembro de ajoelhar, de me ajoelhar chorando, 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 e me sentir sozinha. E daí eu só lembro que eu escutei assim: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso? Eu não vou chorar. E eu lembro que eu escutei isso. No dia que eu separei do meu ex-marido, no qual eu fui casada, nesse dia, e depois de mais outras duas situações, que está relacionado com essa pessoa e com algumas outras questões que estão associadas com algumas questões da minha vida e também relacionado com esse despertar. E não importa o que você esteja passando neste momento, saiba que você não está sozinho, que você está sendo guiado ou guiada por uma força muito maior, que já tem as respostas. Só que a partir do momento em que a gente para de relutar, a gente para, a resistência é o que traz a dor. Quando eu entendi, eu parei de resistir a esse processo, eu parei de resistir, de olhar para dentro, eu parei de resistir, ok, é o que é, eu só me acolho e acolho as minhas emoções, e eu sei que tem uma força muito maior me guiando para algo que eu ainda não compreendo ou não vejo, mas está tudo bem, porque sempre ficou tudo bem. Quando eu compreendo que, a partir do momento que eu acolho,
eu paro de lutar contra essa emoção, porque as emoções elas sempre carregam alguma coisa. As emoções sempre nos querem mostrar algo na qual a gente ou não está enxergando ou está colocando debaixo do tapete. E eu não quero que as pessoas precisem se perder para que olhem essa preciosidade, essa luz dentro de cada um. E daí, durante esse processo, eu tive de novo, né, um outro processo por esses dias de acordar chorando, 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 chorando. Quer que esteja, independente do que está acontecendo no externo, eu sei que tudo vai ficar bem, porque sempre fica bem. Tudo flui ao meu favor. Tudo está em perfeita harmonia. Tudo, 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 tudo. E hoje eu não a minha paz, ela é como se fosse, eu é como se eu colocasse ela numa redoma, sabe? Então hoje as pessoas que fazem parte da minha vida são as pessoas que são muito importantes. Se antes eu já selecionava, hoje muito mais. Então, não se conecte com o que você está vendo no externo, mas se conecte com quem você já é para agora. Não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, não importa o que você está vivendo dentro de você ou as circunstâncias não estejam favoráveis. Eu estava lembrando, nossa, pediram para eu trazer esse insight, tá bom. Eu lembro quando eu tava né, naquele processo da venda do imóvel, o meu externo estava ruindo, gente, mas assim, não era pouco, era ruindo mesmo, era ruindo. Todos, todos os meus medos e as minhas sombras estavam sendo projetadas na matéria para mostrar para mim, e aí, você está pronta? E eu vejo que agora, abril, é como se fosse de novo este processo que eu já passei lá em 2019, né, em 2020, e daí, janeiro, eu tinha passado por esse processo da venda, quando eu comecei a entender muito na prática mesmo como que funciona essa manifestação, essa criação, na verdade, que eu chamo de criação. E daí agora em abril veio de novo. E aí, você está preparada para a nova etapa? Para o novo processo? Está preparada para deixar aquele eu lá para trás? E todos os momentos eu percebi que eu não estava sozinha. E, e é muito louco porque quando eu percebo que algo está chegando na minha realidade, eu começo a viver experiências como se isso fosse natural. Quando eu estava naquele processo de venda, quando falavam do imóvel, para mim era natural, tipo, não, mas eu já não tenho mais esse imóvel. E daí hoje, quando eu falo em relação a alguma coisa do estúdio, ou até sobre a vida dos meus sonhos, né? Antes, quando eu pensava sobre isso, era como se estivesse um pouco distante, ou tipo, nossa, é como se quando isso iria acontecer, ou algo assim. Quando, quando eu internalizei, passou a ser normal alguns certos diálogos comigo mesma, como se isso já estivesse na minha realidade. Então, se eu puder passar aqui para vocês qual é o ensinamento de tudo isso, não importa o que vocês estão vivendo, experienciando, sentindo, traga para agora essa pessoa na qual você já é. E de todo esse processo que eu vivi lá atrás de Noite Escura da Alma, que aquela Ju olhava com dor, com falta, com carência, de rejeição, abandono, traição, coisas tivessem sido encobertas, coisas não ficaram claras, sabe? Enfim, aquela Ju tinha aquele olhar de coisas que não ficaram claras, que não foram ditas, que
que precisavam ser resolvidas, hoje eu olho para trás e falo assim, tá, aconteceu porque precisou acontecer e é o que é, e eu sou grata por tudo ter acontecido com aquela Ju, com aquela consciência, porque hoje eu sei para onde eu estou indo, hoje eu tenho total clareza quem é a pessoa, as pessoas que andarão comigo para essa nova etapa, entende? E continue, continue no agora, independente do que você está passando, vivendo, sentindo, ou que a realidade não esteja mostrando ainda neste momento. Continue, ancore. Não que, se você quer uma casa, quando eu comprar uma casa, ou tipo, eu preciso. Não pense no final, você juntando dinheiro para casa, porque é isso que você está manifestando. Já se imagine na casa, você vivendo aquela vida na casa, ou é um carro. Como que você, para onde você vai com esse carro? Quais são as conversas que você vai ter com a pessoa amada nesse carro, entende? É isso que é viver no fim, quando o Neville Goddard quis trazer sobre a lei da assunção. É você viver no fim como no agora. Hoje, quando eu tenho as minhas conversas internas, normalmente é sempre no passado. Lembra quando nós vivemos isso? Quando nós fizemos aquela viagem, quando nós fizemos isso, isso, aquilo, quando o estúdio teve XYZ de faturamento, nossa, foi incrível. Lembra que, nossa, a gente esperou tanto por aquilo e foi tão natural. Então eu tenho esses tipos de conversa, mas trazendo para agora. E quando eu falo que as circunstâncias não importam, não quer dizer que os seus sentimentos não são importantes, não quer dizer que isso que você está vivendo não é importante. Eu estou querendo dizer que, a partir do momento em que você reage, você coloca uma certa importância para o que está acontecendo, é como se aquilo fosse, você trouxesse aquilo para a sua realidade, para o seu agora, entende? E daí, aí sim, você vai estar fazendo com que aquela situação, aquele momento, fosse mais da sua realidade, entende? Então, a partir do momento em que determinada situação acontece e eu não reajo mais como aquela pessoa que experienciou aquilo, que teve uma experiência em uma perspectiva negativa, eu olho para a situação e, ok, eu vejo o que é o que é, eu vejo o que está acontecendo na minha realidade. Eu vejo que determinadas pessoas fazem escolhas na qual eu não estou inclusa e está tudo bem. Então, a partir do momento que eu compreendo, que eu entendo que cada pessoa também tem uma escolha, cada pessoa está vivendo a sua realidade a partir de cada perspectiva dela, e eu compreendo que eu crio também a minha realidade a partir das minhas escolhas e eu não trago uma emoção, eu não trago uma importância, obrigada. Eu não trago uma certa importância para a situação. É como se eu tirasse a minha energia, eu tiro a minha energia ali da situação. E daí não estou negando o que está acontecendo. É o que é. Mas como eu escolho reagir a partir de determinada situação, entende? É aí que a gente começa a, de fato, estar consciente e mudar a nossa realidade. E estar cada vez conectado com o aqui e agora, com esse novo eu, entende? Então, toda vez que eu não reajo, que eu não dou importância para o que está acontecendo e ancoro quem eu já sou, é aí que a manifestação, que eu não gosto de trazer como manifestação, mas é aí que a criação começa a colapsar, entende? E eu vou trazer até uma outra situação. Aconteceram, né, todas essas situações, logo em seguida, que aconteceu 0303 de novo, né? Logo em seguida que aconteceram essas situações logo após a Páscoa,
eu vinha descobrir, acho que até dá para ver um pouco aqui, aqui ó, uma alopécia. Porque minhas emoções estavam completamente afloradas, as coisas, é como se, tipo, eu estava tentando organizar aqui dentro, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Só que eu estava num lugar de observadora, não mais como jogadora ali da realidade, participando da cena e tudo mais, como era aquela Ju, de alguma certa forma inconsciente, entende? Por isso que eu falo que todas as situações operam ao meu favor, que tudo vem a mim em perfeita harmonia, porque eu estou em harmonia, entende? E quando aconteceram essas situações, eu vi a alopécia, eu falei assim, tá, ok, é o que é, uma falha, eu trato sobrancelha, bora lá, vou chorar porque eu tive uma perda de cabelo? Não dá. Vou causar mais inflamação no meu organismo, não é isso que eu quero viver em paz, eu quero viver em harmonia, em alegria. O que eu posso fazer? Em 2023 eu tive uma situação meio que parecida, quando eu passei por um processinho de catarse, estava com uma alopecia aqui atrás, se restabeleceu, ok, bora. O que eu posso fazer diante dessa situação? Eu posso melhorar minha alimentação, continuar cada vez mais na academia, a alimentação não estava 100%, estava 80%, então agora vai estar 100%, bora. O que eu posso fazer mais diante de determinadas situações que está dentro do que eu posso fazer, entende? Da realidade que eu estou querendo construir e manifestar. Porque cada pessoa está construindo a sua realidade, cada pessoa está construindo o que acredita, as suas crenças, está construindo a sua realidade a partir das suas crenças, entende? Então, quando eu falo ajuda o passado, que na verdade ela pode estar aqui no agora, a partir do momento que eu me conecto com essas emoções da Ju, que teve esse sentimento de abandono, que passou por todos esses processos. E ainda assim, chegou no final do mês, lá vai eu passar por outro processo emocional de novo, de novo. E assim, chorando, 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 sem entender o porquê, sem entender o porquê. A pessoa vinha na minha cabeça, eu só desejava que tudo estivesse bem e tá tudo bem, e a vida segue. E é isso, gente. Então, por isso que eu falo, independente do que está acontecendo, não estou falando que as suas emoções não são importantes. É óbvio que são importantes, porque é o que eu falei, elas passam uma mensagem, elas carregam uma mensagem para ser acolhida. Só que a partir do momento em que eu acolho, ok, essa tristeza está querendo me mostrar o quê? Alguma situação do passado? Obrigada, situação do passado. Você me trouxe um aprendizado até aqui. Eu escolho te acolher, mas eu escolho te deixar ir, porque hoje, eu sendo uma nova pessoa, escolho seguir sem essa dor. Eu escolho olhar com amor, gratidão. Então, não estou falando que a situação, que as circunstâncias não importam. Vai do quão consciente você está para colocar uma certa importância, entende? Então, é isso, gente. Ancora o novo eu, ancora no agora, sempre no agora. Olha as situações com um olhar de observador. O que eu posso aprender? Qual é o aprendizado? O que eu ainda não enxerguei nisso daqui, entende? Tanto que, nossa, me veio até outra situação. Logo em seguida que caiu o meu cabelo, eu tive uma infecção urinária. Eu tive uma infecção urinária, uma infecção assim de. Até na hora de sentar, é muito difícil ficar doente, gente. É realmente muito difícil. E eu tive uma infecção urinária que sentada doía. Aí, a ajuda o passado ia pensar: meu Deus do céu, imagine só. Se eu ficar doente não vai entrar dinheiro, e piriri por aquela Juliane iria pensar isso. No que eu fiquei doente, eu falei assim, tá, ok, é o que está acontecendo, é o que está se apresentando neste momento. Com certeza eu não me cuidei. Ok, vou me cuidar. E daí já veio
já veio um insight. Nossa, a Ju lá atrás, quando ficava doente, a Juliane, ela viveu para o estúdio. O estúdio é como se fosse a Juliane. Quando aquela Ju faliu, é como se eu tivesse ido junto. Era esse sentimento que eu tinha, entende? E daí, quando eu fiquei doente, eu percebi que, de alguma forma, eu estava repetindo o mesmo padrão de lá de trás. Principalmente como eu estava levando o estúdio, em alguns aspectos da minha vida. E daí, ao invés, olha como tudo é bênção, eu olhei para aquilo que estava me acontecendo, eu falei assim, obrigada. Obrigada por isso estar vindo agora com a consciência que eu tenho, porque eu posso fazer diferente. E daí veio um insight em relação a um trabalho no qual eu já faço. E daí eu falei assim, cara, eu posso deixar esse trabalho 0909 0909. Eu posso deixar esse trabalho rodando no automático, sem precisar da minha hora. Então, olha como tudo é bênção, como tudo, apesar da dor. A dor, na verdade, é uma resistência, só que quando eu simplesmente estou conectada comigo, eu estou conectada com o meu eu superior, eu estou conectada com esse campo, com essa força maior, eu só falo ok, só me guia para o melhor caminho, para o caminho de mais harmonia. E é isso. E eu ancoro quem eu já sou. É isso. Até.